noite, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar de Cat Tools. O que elas são, como elas funcionam, para que servem. É uma apresentação bastante básica, bastante rápida também, só para vocês terem uma ideia de como funciona isso que todo tradutor fala tanto. A primeira coisa para se saber sobre uma Cat Tool é que Cat Tool não é tradução automática. São coisas diferentes. A tradução automática traduz sozinha, uma Cat Tool não traduz sozinha. Existem dois tipos de Cat Tools. Um desses tipos usa como base a interface do Word, como é o caso do WordFast que eu usei aqui de exemplo. Como que funciona no Word? Você tem aqui alguns ícones, o WordFast funciona como um suplemento, você clica, aciona e começa a traduzir. Quando você começa a traduzir, o WordFast vai dividindo o seu texto em frases, o que a gente chama de segmentos, e esses segmentos são marcados por essas coisinhas aqui, ó, abre chave, um zero, um sinal de menor ou de maior, e fica marcado desse jeitinho. Existem também as Cat Tools que têm interface própria. No meu exemplo aqui, a gente tem o MemoQ, que é o meu queridinho do coração. Como vocês podem ver, é bastante diferente. No WordFast, aqui, a gente não tem nada muito à vista, tem só aí o texto a ser traduzido. Aqui a gente já tem um monte de informação diferente. Tem do lado esquerdo o texto a ser traduzido, do lado direito a tradução. Aqui nesse painel temos diferentes resultados. Os resultados que a memória oferece, os resultados que o glossário oferece. As Cat Tools também podem ser online e offline. Quando você tem um projeto em uma Cat Tool e esse projeto está offline, a responsabilidade é toda sua. Você monta o projeto, você usa a sua memória, o seu glossário, tudo é seu. Se você estiver online, existem de novo dois tipos. Ou você pode trabalhar no servidor do cliente, e aí você vai trabalhar com a memória do cliente, o glossário do cliente, e todo o seu trabalho é praticamente só do cliente, ou você vai trabalhar na web. É preciso tomar um cuidado muito grande com Cat Tools que ficam na web, como o WordFast Anywhere, porque a quebra de confidencialidade do seu cliente é muito fácil. Então, eu não coloco nada que seja confidencial num projeto que esteja na internet, de jeito nenhum. A não ser que seja no servidor do cliente. Aí a responsabilidade é muito mais dele do que minha. Então, tudo bem. Mas como que funciona exatamente isso, Kelly? Bom, as Cat Tools têm como principais recursos a memória e o glossário. O divertido é que os dois são definidos da mesma maneira. Os dois são bancos de dados bilíngues. Então, Kelly, a gente ficou na mesma, porque se tudo é a mesma coisa, não é tudo a mesma coisa. A memória trabalha com o nível de segmentos, frases inteiras, que podem ser maiores ou menores. E o glossário trabalha no nível de palavra ou de expressão, que a gente chama de termo. Então, é um nível menor, mais detalhado, digamos assim. E como que é essa memória? Bom, eu mostrei para vocês já que conforme vocês começam a traduzir, ou conforme vocês montam o seu projeto numa Cat Tool de interface própria, o texto vai ser segmentado. E você está lá traduzindo e alimentando o seu banco de dados. Cada frase que você traduz é uma frase que fica guardada no seu banco de dados. Quando essa frase aparece de novo, é quando você tem um resultado, o que a gente chama de match. Existem diversos níveis de match. O mais legal de todos é o 101%. O 100% também é legal. Significa, quando você tem um match 100%, que aquela frase já foi traduzida exatamente daquela maneira, já apareceu antes exatamente aquela frase e foi traduzida assim. O 101% analisa um pouquinho mais ainda.
Além da frase ter aparecido exatamente daquele jeito, o contexto em que ela aparecia também era o mesmo. Então, a frase anterior era igual e a frase seguinte também era igual. Isso serve porque nem sempre, quando você tem um 100% de match, o contexto era o mesmo. Então, a tradução pode mudar de um 100% para outro. Mas é muito difícil a tradução mudar de um 101% para outro, porque se a frase anterior era igual e a seguinte também é igual, o contexto é o mesmo. Além dos 100 e 101%, a gente tem os fuzzy matches, que são menos de 100% de match. São frases parecidas que a gente já com as quais a gente já traduziu, mas que tem alguma diferença. Pode ser um número, pode ser uma formatação, pode ser uma diferença maior de termos, de verbos, de seja lá o que for. E às vezes acontecem coisas divertidíssimas em que aparece um fuzzy match que não tem absolutamente nada a ver com a frase que você já tinha traduzido antes. A memória também é muito útil para pesquisa de contexto. O que significa isso? Significa que às vezes a gente traduz uma palavra que ou é muito difícil, ou a gente traduziu de um jeito diferente do que costuma ser traduzido, e aparece essa mesma palavra nesse mesmo contexto, e a gente esqueceu como que foi traduzido aquilo. Em vez de ter que pesquisar em todas as suas traduções antigas, você faz uma pesquisa na memória e o resultado aparece praticamente na mesma hora. É uma mão na roda. E o glossário? Bom, o glossário, como a Geo já disse, a gente trabalha com termos, com palavras, com expressões. Ele serve para você anotar a terminologia específica daquele projeto, ou daquele cliente, ou daquela área de tradução. Então, a gente tem glossários de medicina, glossários de tradução jurídica, de mecânica, elétrica, e por aí vai. E também é muito útil, e nem todo mundo usa para isso, mas é muito bom, para palavras comuns que se repetem sempre, como os meses, os dias da semana, nomes de cidades, nome do cliente, nome de produto do cliente, que essas coisas nunca vão mudar. Se você traduz literária, de repente o nome de um personagem, você está traduzindo do russo, os nomes são dificílimos de escrever. Então você deixa no seu glossário e não precisa repetir toda hora. Para expressões de direito que são sempre as mesmas, também vão para esse glossário. Poupa muita digitação. Se não fizer mais nada, só de poupar os seus dedos já é uma grande coisa. E se juntar os dois, Kelly, o que acontece? Bom, se eu junto a memória e o glossário, o meu projeto final vai ser mais uniforme terminologicamente falando. Vai ser mais fácil eu obedecer o estilo que o cliente me pediu. Manter o mesmo estilo do começo ao fim, manter as mesmas traduções para os mesmos termos do começo ao fim. Por que é mais fácil? Porque toda Cat Tool tem uma ferramenta para fazer o Quality Assurance. Então, você testa a qualidade do seu projeto. Não quer dizer que a qualidade da tradução exatamente estará boa, mas não vai ter erros de formatação, não vai ter palavra repetida, não vai ter número errado, não vai ter número com vírgula onde devia ter ponto, ou com ponto onde devia ter vírgula. Qualidade nesse sentido. Não quer dizer que a pessoa trabalhando com a Cat Tool seja uma boa tradutora. Quer dizer que a Cat Tool fez com que ela tivesse atenção aos detalhes que muitas vezes acabam com o nosso projeto. Você pega um projeto imenso aí, sei lá, um relatório anual cheio de tabelas com valores monetários, você precisa estar atento para todas as vírgulas e todos os pontos, ou a sua tradução vai estar errada. Então, já ajuda bastante aí também. Ajuda porque a Cat Tool vai dizer quando você tem um termo no glossário que você traduziu de outro jeito. Ajuda até porque tem os termos proibidos, então você quer não correr o risco de usar um false friend de modo errado, você coloca no seu glossário como termo proibido, sei lá, actually por atualmente. E aí você não vai usar o atualmente porque está lá com o termo proibido. Nem quando você tiver com sono isso vai acontecer. As Cat Tools, cada vez mais,
estão apostando na interoperabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que os tipos de arquivo que uma produz são compatíveis com outras Cat Tools. Então, eu, por exemplo, que trabalho com o MemoQ, eu posso pegar arquivo de Trados, eu posso pegar arquivo do Studio, do Idiom, do MemSource e de uma infinidade de outros, do Omega T e de uma infinidade de outros softwares para usar no MemoQ, porque eu sei que o MemoQ é compatível com esses formatos de arquivo. Os Trados da vida são um pouco menos, mas estão tendo que se render a isso também cada vez mais. As Cat Tools com interface própria também trazem bastante liberdade com relação ao tipo de trabalho que você faz. Você se liberta dos docs da vida e você pode se dedicar melhor aos PPTs, aos XLS, a traduzir sites, PDFs e N outras coisas. O problema disso é que quando você começa a trabalhar com determinados tipos de arquivo, diferentes tipos de arquivo, você precisa aprender a converter esses arquivos. Não só os arquivos do seu cliente, mas arquivos de memória de tradução, arquivos de glossário, para você poder usar em diferentes programas os mesmos recursos que você usa sempre e deixar esses recursos cada vez mais atualizados e mais bem recheados. Essas conversões nem sempre são simples, mas em geral tem alguns outros programas que ajudam a gente a fazer, como o Xbench, o Oliphant e diversos outros. Vale a pena, Kelly? Olha, eu acho que vale. A minha vida ficou muito mais lucrativa depois que eu comecei a mexer com essas coisas. Aí vai de cada um. Se você trabalha só com DocX ou com Doc e não tem a menor pretensão de trabalhar com outro tipo de arquivo, bom, então o WordFast Classic dá conta do seu problema tranquilamente. Se você quer trabalhar com agência ou com empresa, que você sabe que vai trabalhar com arquivos mais complicados, aí eu acho fundamental você ter uma Cat Tool mais potente, com mais recursos. Só que quando você está trabalhando com Cat Tool, você também tem que aprender a trabalhar com as tags. O que as tags representam? Elas representam uma mudança no texto. Essa mudança pode ser uma mudança de formatação, então eu estava escrevendo lá com letra normal, fonte normal, e de repente eu tenho um negrito. A tag vai marcar esse negrito. Eu posso ter no meio do meu texto um link. As tags marcam o link. Posso ter um símbolo como uma marca registrada, um caractere especial como o espaço inquebrável e diversas outras coisas. Elas funcionam como placeholders para marcar que naquele local começou ou terminou uma formatação diferente, um link ou alguma coisa assim, para na hora de exportar o seu arquivo final, essas coisas estarem no lugar certo. Funciona mais ou menos assim quando você está traduzindo. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as tags que a gente chama de tags legadas. São tags mais antigas, que são apenas numeradas. Olha, uma chave, um número e o fecha-chave. Aqui eu tenho a tag 1, aqui eu tenho a tag 2. A numeração recomeça a cada segmento, como vocês podem ver no segmento anterior. Eu tinha a tag 1 apenas, porque era a única nesse segmento. Neste caso, eu sei que essas tags representavam um espaço. Pode ver que aqui, ó, aqui neste identificar se o cliente não precisou fazer a confirmação, eu tenho um espaço apenas. Como que eu sei disso? Porque eu olhei meu original. Se eu não olhar o original, eu não tenho como saber o que essa tag está fazendo aí. Então, eu não sei se eu preciso colocar um espaço, se eu não preciso colocar um espaço, o que é que está acontecendo. As tags mais modernas, deste tipo aqui, vermelhinhas, ou cinza, ou azuis, elas já têm mais fácil de descobrir o significado. Essa primeira tag grandona aqui, ó,
eu tenho NBSP. Depois de muitos meses traduzindo e colocando essa tag de uma maneira que eu achava que estava correta, no lugar que acertava na frase e tal, me caiu a ficha que é a de non-breaking space, que é o espaço inquebrável. Esta outra aqui, o B, é de negrito. E cada uma delas tem o seu significado. Olha, aqui embaixo a gente tem uma de cor e de link. Esse HRF é o link. Tudo bonitinho aí. Onde que termina essa tag? Eu tenho o início do link, eu tenho a palavra que vai aparecer com o link, e aí eu tenho o final da tag do link. Tudo isso precisa estar no lugar certo. E, em geral, as agências não pagam por essas tags no lugar certo. Existe uma onda, principalmente na Europa, de se cobrar por isso. Eu acho uma ideia fantástica, porque dá um trabalho do cão colocar tudo isso no lugar certo. E economiza trabalho dos DTPistas depois. Então, sou meio a favor disso, viu? Também é bom verificar os números das tags. Em geral, software que trabalha com esse tipo de coisa traz embaixo da tela os números de tags que tem no source e no target. Se os números não estiverem iguais, tem alguma coisa errada e vai dar problema na sua exportação. Tem que sempre tomar cuidado com isso. Cat Tool não traduz sozinha. Muita gente não aceita trabalho feito em Cat Tool porque confunde com tradução automática. Não é verdade. Toda a tradução feita com Cat Tool é humana. Contanto que você esteja usando a sua própria memória. Se você estiver usando a memória do cliente, isso é um problema dele, não tem nada a ver com você, e ele sabe de onde apareceu aquela memória, você não. Você tem que fazer o seu trabalho ali bonitinho e pronto, acabou. Mas quando você monta o seu banco de dados, tudo aquilo é tradução humana. Então, não faz sentido um cliente falar, não quero que seja traduzido com Cat Tool porque o resultado é ruim. O resultado é ruim porque o tradutor é ruim, não por culpa da Cat Tool. O que a Cat Tool faz? Quando aparece um match, aquilo não é uma obrigação sua de aceitar o match. Aquilo é uma sugestão. A Cat Tool está te falando assim, olha, você já traduziu isso aqui antes. E quando você traduziu isso aqui antes, você traduziu desse jeito. Dá uma olhadinha, é isso mesmo que você quer? É isso que cabe nesse contexto? Nem sempre vai ser assim. Por isso, a gente precisa revisar sempre os resultados. Esse sempre tem uma exceção. Quando o texto vem pré-traduzido da agência, em geral, a agência não paga pelos matches que são 100% ou 101%. Eu acredito que se a agência não está me pagando aqueles matches, eu não tenho a menor obrigação de ver se aquilo está correto. Eu posso até ler, porque está me faltando contexto para traduzir a frase seguinte, eu posso ver que tem algum erro, eu posso até achar que é minha obrigação avisar o cliente, falar, olha, eu sei que você não queria que eu revisasse os matches, mas eu encontrei erros, você tem certeza que não é para revisar? Encontrei isso assim, assim e tá feio. Seria bom revisar. Você não quer que eu revise? Você pode dizer isso. Mas eu não perderia meu tempo revisando sem conversar com o cliente uma coisa que ele não está me pagando. De modo algum. E o principal de tudo é a decisão final é sempre humana. Se você o texto final tem um erro, a culpa não é nunca da Cat Tool. É sua, que traduziu e errou. Se o texto não está fluente, a culpa não é da Cat Tool. É sua, que não exportou um texto final e não fez uma leitura final para ver se o texto estava fluente. Como vocês viram aqui, deixa eu mostrar, voltar lá no começo. Olha isso, a gente está vendo frase por frase, por frase, por frase. Eu não sei onde começa um parágrafo e onde termina outro. Se eu não fizer uma leitura final,
Como é que eu vou manter a fluência do texto? Como é que eu vou perceber que eu tenho 2 ou 3 mentes, advérbios terminados em mente juntos? Como é que eu vou perceber que eu vou ter 3 frases começando com eu uso, nós usamos, é usado? Essas coisas a gente só percebe lendo o texto sozinho. Em Cat Tool não tem como. Essa leitura final faz parte do trabalho. Kelly, você acha que mesmo assim a sua produtividade aumentou, mesmo tendo que fazer essa leitura final depois? Sim, eu acho. Por quê? Porque como eu estou traduzindo frase por frase, em primeiro lugar, fica muito mais difícil eu saltar. Sem a Cat Tool, é muito fácil saltar um parágrafo, saltar uma frase. Com Cat Tool não é fácil fazer isso. Não é fácil e não é comum. Quando eu traduzia sem Cat Tool, que no meu caso é nunca, mas falando geralmente, quando se traduz sem Cat Tool, ainda assim é preciso fazer uma leitura segunda, uma leitura final, e ler o texto diversas vezes até você falar, não, esse texto está bom. Com Cat Tool não é diferente. Ela ajuda, ela não faz milagre. Então, sim, se o texto não ficou fluente, se o texto ficou muito quadradão, não é culpa da Cat Tool, é culpa do tradutor que se acomodou nesse mundo da Cat Tool e esqueceu que ele precisa ler o texto como se fosse um todo. E eu acho que é isso. Agora eu estou aqui para responder perguntas de vocês. Sheila?